Bom dia, amigo! Quem vos fala é Geraldo Luigi. Bom dia, família Noahide. Bom dia você que vai nos ouvir ou assistir pelo YouTube, pelos grupos de WhatsApp ou pelo Facebook. Toda quarta, como sempre, estamos aqui numa sabatina com uma pessoa especial que sabe tudo e mais um pouco. Nós estamos aí numa série estudando sobre a compilação do Novo Testamento. Quem escreveu os evangelhos, as cartas, sem contar que no próprio Evangelho de João, perdão, na própria carta de Atos, né? Nós temos Atos 4,13 diz que Pedro era, ou nas palavras atuais, semi-analfabeto, e as palavras do Evangelho de João são muito bem elaboradas. Sabemos se foram filósofos, se alguém mandou escrever, e quem não sabe escrever sempre vai falar errado também. Mas eu tenho uma pessoa que vai explicar para a gente quem foi, quem compilou, quem escreveu, se por que deram o nome a eles. Eu falo com ele que sabe tudo, e mais um pouco, ele que é professor de português, professor de hebraico, professor de inglês, professor de italiano e sabe tudo e mais um pouco de histórias bíblicas e história do mundo secular. Falo com o João Alves Correia do outro lado, lá no Paraná. Bom dia, João, é contigo? Bom dia, Geraldo, bom dia a todos que nos ouvem também. Exatamente, aí estamos numa série de estudos sobre as origens do Novo Testamento, né? Isso. As pessoas estão comentando, estão perguntando. Aliás, preciso até dar um pulinho na página essa semana para dar uma atualizada lá, porque acho que tem perguntas por lá que ainda faltaram ser respondidas, né? Mas a gente está indo aí na medida do possível, ok? Beleza pura. Beleza. É isso. Eu vi lá os comentários lá. Um dos comentários é: que aula foi essa? Caramba, fiquei impressionado com essa aula de hoje. Isso é muito bom que a gente está atingindo, né? Seja 1, 2, 3, 4, importante é atingir, né? Exatamente. O propósito está sendo cumprido, né? Que é realmente elucidar na medida do possível. Lógico que não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de fazer, um aprofundamento realmente mais comprometido, mais dedicado. Mas dentro dos minutos que nós temos aqui para falar, digamos, acredito que sejam informações bastante relevantes, né? Perfeito. Então vamos para cima deles, saber essa origem, por que escreveram o Novo Testamento e quem foi e compilou pelas palavras. Há muita contradição nos evangelhos, mas a gente vê que um dos evangelhos que tem uma direção diferente, que é João, né? Sim. E algumas cartas de Pedro também tem uns conselhos que, ou livro de Tiago, a gente percebe que tem uns conselhos, parece ser assim, tem conselhos positivos ali, mas quem escreveu isso? A base de quê? Então vamos lá, é contigo mesmo. Muito bem, então, Geraldo, com relação à questão da autoria, nós temos aí sérios problemas com relação a quem escreveu de fato. Mas vamos tentar aqui elucidar, ou então dar pistas, né, por assim dizer. Uhum. É claro que nós não pretendemos aqui esgotar o assunto, porque é muito amplo, mas, por exemplo, nós sabemos já que, historicamente, as epístolas foram as primeiras a serem escritas, as epístolas paulinas. Paulinas. Os evangelhos vieram algum tempo depois, e a maioria dos autores, a maioria dos comentaristas mais abalizados, colocam sempre posterior ao ano 70 a composição dos evangelhos. E sendo que o evangelho de João, por exemplo, que é o mais recente, ele deve ter sido escrito mais ou menos no final da década de 90, entre o ano 90 e o ano 100 da Era Comum. O que se percebe é que o Evangelho de Mateus, por exemplo, vamos começar aqui pela ordem que nós temos no Novo Testamento. Perfeito. Disse então que Mateus foi um evangelho escrito para os judeus, ou seja, com linguagem judaica.
Perfeito. De fato, quando você examina o Evangelho de Mateus, você percebe que a abordagem dele, a abordagem do escrito de Mateus contém muito mais referências, né, ao judaísmo, aos costumes judaicos, etc. Isso de uma forma muito genérica, muito abrangente. Não estou falando que o conteúdo seja extremamente judaico ou 100% judaico. Estou falando que há ali menções à cultura judaica que são mais impactantes, né? Agora, Perfeito. quem escreveu Mateus? Mateus, de acordo com alguns acadêmicos, tem a sua origem justamente na terra de Israel. Teria sido composto primeiramente em aramaico e depois a versão que nós temos hoje, que foi elaborada em grego e que passou a ser canônica, canonizada pela igreja e pelos decretos conciliares da igreja. Perfeito. Enfim, Mateus parece ser obra de algum cristão primitivo que tinha contato com alguns costumes judaicos. E se foi esse suposto Mateus, há muitas dúvidas, porque o próprio Mateus, no seu Evangelho, capítulo 9, verso 9, fala que um tal de Mateus, um certo Mateus, também queria se aproximar da pessoa de Jesus. Então, é muito estranho a pessoa estar falando, digamos, dele mesmo em terceira pessoa, né? E quando você entra no Talmud e vai lá no verdadeiro personagem que existiu, de fato, os nomes dos discípulos eram diferentes, né? Sim, mas esse do Talmud não tem absolutamente nada a ver com esse do Evangelho, né? Até porque a questão da época é distinta, é quase 100 anos antes, né? Então é muito provável que esses escritos tenham sido inspirados nessas tradições judaicas mais antigas. Ou seja, Entendi. acerca de uma pessoa chamada Yeshu, que esse autor pegou essa história e ele simplesmente emendou com algumas questões aí, digamos, romanceadas ou fictícias ou ficção, criando uma história em cima desse personagem judaico que viveu mais ou menos 100 anos antes, né? Então, Uma questão também que eu fico me perguntando se o Tanar em si, que compõe os livros poéticos, a Torá junto, né, os livros proféticos, se foram entregues para os judeus, somente para os judeus, claro que nós temos uma parte de conselhos com as 7 leis de Benor, né, as 7 leis de Noa, que remete às nações. O Novo Testamento também teve uma direção, não foi universal. Foi? então a doutrina cristã ou as menções que nós temos aí nos evangelhos, elas se tornam mais universalistas, Geraldo. No caso, no final do Evangelho de Mateus, por exemplo, disse que Jesus é retratado ali como dizendo para os discípulos que eles deveriam pregar a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. Isso seria algo, digamos, importante. O que difere, basicamente, o judaísmo, tal como nós conhecemos, do cristianismo primitivo e do cristianismo que se seguiu, é que o cristianismo ele nasceu como uma seita, uma fé que era absolutamente proselitista, né? Ou seja, Perfeito. eles tinham a vocação de fazer discípulos, de fazer alunos por todo o mundo. Então essa era a menção. Não sabemos exatamente se essa menção à pregação universal, à pregação a todos os povos, se isso constava do pensamento original do autor ou se foi inserido mais tarde por conta dos interesses da igreja. Há um sério debate sobre os últimos capítulos de Mateus, se ele fazia parte, se esse extrato fazia parte então do corpo principal do Evangelho. Nós não temos condições de precisar isso, até porque é muito nebuloso tudo isso, né? Mas o Entendi. que nós sabemos, na verdade, é que esse evangelho foi escrito provavelmente numa região da atual terra de Israel. Ah, alguns autores admitem a possibilidade de ele ter sido escrito em aramaico, primeiramente, posterior ao ano 70, por algum personagem incógnito que nós não conhecemos, nós não sabemos.
atribuindo a um personagem chamado Mateus, que seria discípulo de Jesus. Mas tudo isso é nebuloso, tudo isso é complexo e não há como você precisar isso, porque nós não temos dados para precisar. Esse tipo de coisa, Geraldo, esse tipo de literatura sacra, literatura religiosa, a grande questão é que geralmente são obras atributivas, são obras que se atribuem a tal personagem para você ganhar, digamos, a condição de literatura válida, literatura canônica, literatura sacra. Então, muitas vezes, alguns comentaristas dizem que o Evangelho foi escrito atribuído a esse discípulo para ganhar autoridade no meio da igreja primitiva. Entendi. Existe essa possibilidade. Assim também ocorre com Marcos, com Lucas e até mesmo com João. São, na verdade, matérias ou materiais atributivos, ou seja, que foram atribuídos a esses personagens que as pessoas já ouviram falar naquela época, e aí então esses escritos ganhavam autoridade, porque olha, isso aqui é o evangelho que Mateus escreveu, esse é o evangelho que Marcos escreveu, né? Ok? Perfeito. Como os evangelhos foram colocados na frente das cartas, quem hoje nós estudando, a gente sabe que o livro de Marcos, entre os evangelhos, foi o primeiro, né? O peso da crítica mundial diz que o evangelho de Marcos foi o primeiro, curiosamente escrito direto de Roma, né? Onde João Marcos, que era o suposto autor desse livro, ele estava em Roma e dali então ele escreve este evangelho. Mas isso também é uma atribuição que não se pode ter muito respaldo. Por que eu digo isso? Porque toda essa informação sobre essa autoria, sobre quem escreveu, sobre onde escreveu, tudo isso está relatado nas obras de Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica. E Eusébio de Cesareia, do século, entre o século II e século III, ele não era um historiador no sentido exato ou moderno do termo. Ele escreveu, como ele mesmo disse, aquilo que era importante para a glória da igreja, ele manteve. Aquilo que não era importante, aquilo que era vergonhoso, ele tirou. E o interessante é que no livro do Joséfo, né? Flávio Joséfo, ele não cita os supostos discípulos, né, que existiram na época, né? Nem o próprio Judas, que era um personagem principal entre a escolha ali, pelo que o Novo Testamento diz, né? Não, na verdade Joséfo não cita nem a pessoa de Jesus. Não, ele cita que existiu um homem, né? Não, esse texto aí, esse texto que você está fazendo menção, chama-se Testemunho Flaviano. Né? Importante que se entenda que o Testemunho Flaviano é aceito pela maioria dos acadêmicos, pela maioria esmagadora dos acadêmicos, mesmo acadêmicos protestantes e acadêmicos católicos, que foi, na verdade, enxertado na obra de Joséfo. Né? Ele não escreveu de fato isso. Não escreveu de fato isso. E até porque se ele tivesse escrito isso e crendo nisso, a gente pergunta, por que ele não se converteu a ele? É uma das perguntas que se fazem, porque se ele honrava, se ele louvou esse homem, digamos, como um grande profeta, um grande pregador, né? Até como a pessoa do próprio Cristo, ou segundo o hebraico, o Mashiach, é muito estranho o fato dele não ter aceito esse personagem como tal e seguido a sua fé, porque até como consta da história, no momento que o Joséfo vivia, já existia, obviamente, a igreja em núcleo embrionário, então ele poderia seguir, logicamente, o cristianismo.
Mas, além disso também, Geraldo, os, os grandes acadêmicos, eles investigam o texto na sua base. Então, eles foram no texto grego de Joséfo, na História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, e na seção onde encontraríamos essa passagem, né? E eles foram examinar os textos mais antigos, comparando um com o outro, e o estilo de Joséfo, que ele escreve em toda a sua obra, não tem nada a ver com esse enxerto chamado Testemunho Flaviano. Ou seja, a forma dele se expressar é totalmente diferente. Então é sinal que não era ele que estava escrevendo, mas alguém que estava escrevendo por ele. E esse alguém tem um nome, chama-se Eusébio de Cesareia. O próprio autor da História Eclesiástica, famosíssima História Eclesiástica. Então, o candidato mais próximo a ter enxertado esse parágrafo na obra de Joséfo foi justamente Eusébio de Cesareia, que era um bispo cristão, um bispo católico, que viveu aí no século III, justamente na época em que a igreja estava se tornando uma igreja estatal, né? Perfeito. Agora, quando a gente fala se os evangelhos ele tem uma direção universal ou foi específica para um povo, você falou que no final, realmente, acho que é de Marcos, lá 16, vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só que no livro de Mateus, a gente tem uma contradição, porque acho que se eu não me falo, em Mateus 10, 25, eu não estou com ele aberto aqui, ele diz, ele manda os discípulos seguirem, anunciar, mas não passar pelo caminhos dos samaritanos, muito menos do gentil, porque eu vim para a casa de Israel. E aí? O que você percebe ali é uma contradição textual, no sentido de que, a princípio, a missão de Jesus seria apenas em relação aos judeus. Entendi. Ou seja, como Messias, né, que ele se achava o Messias, ou de acordo com o texto ele era o Messias, a função primordial dele era dar, digamos, a oportunidade para que os judeus ouvissem a sua mensagem como Messias. Bom, o que acontece é o seguinte, por aí você percebe que a ideia de Messias é uma ideia judaica. Ou seja, Perfeito. é uma ideia não tem esse negócio de Messias universal. Não tem. A Messias é uma ideia que diz respeito apenas ao povo de Israel. E tem uma passagem também que eu não me lembro. Aliás, mas também... Messias vem, digamos, de acordo com a própria tradição judaica, vem para salvar, no sentido de resgatar o povo judeu do exílio e da opressão dos inimigos, apenas para o povo judeu. Perfeito. Não tem essa Tirar questão, das garras de Roma, né? não tem essa questão de salvação espiritual estendida a todos os gentios. Isso é uma criação. Isso é uma racionalização de um fracasso messiânico. Ou seja, o que a gente percebe aqui? A gente percebe Jesus, levando-se em conta uma historicidade, possível historicidade, vemos Jesus um Messias que fracassou na sua missão, no seu intento para ser Messias, de acordo com a tradição judaica, de acordo com o judaísmo, e depois ele se volta, então, no texto, para os gentios, para os não-judeus. Como se fosse uma segunda alternativa. Mas, na visão judaica, bíblica mesmo, e até mesmo da tradição oral, nós não vemos um Messias que vai, digamos, libertar, salvar o mundo todo, ou inclusive os gentios. Isso não existe no pensamento judaico. Isso foi uma infiltração de uma ideia que não tem nada a ver com o judaísmo. E tem uma passagem também, que eu me lembro, que ele critica os gentios, né? Ele fala, quando vocês orarem, não ora igual aos gentios, que fica gritando, ele repreende, né? Então você vê que, e quando ele, lá no capítulo 5, capítulo 10, 17, onde ele vai falar, não vim para abolir a lei,
se ele veio para anunciar a humanidade, toda a humanidade teria que cumprir. Ele ainda diz mais: aquele que dizer ou ensinar ao seu próximo a não cumprir a lei, né, o personagem do Novo Testamento falando isso, ou seja, então o mundo inteiro teria que se converter ao judaísmo, não é isso? Porque está falando da lei. Sim. Eu só quero colocar aqui uma ideia muito importante quando você estuda essas questões a nível acadêmico também, no caso, Geraldo. Nós percebemos pelo texto que quando Jesus fala sobre gentios, veja bem, gentios, não é o gentio que nós estamos pensando. Não é o quê? Não é o mundo em si, as nações de hoje? Não é o não-judeu, não está falando sobre o não-judeu. Na Hum, linguagem, veja bem, na linguagem cifrada de Jesus, do Evangelho, gentil são aqueles que se opõem a ele dentro do próprio judaísmo. novidade, hein? Notoriamente os fariseus, né? Os perushim. Os fariseus, os perushim, que ele tinha sempre um confronto. Pode ver que ele tem sempre um confronto com os fariseus, né? Perfeito. E o que eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita judaica, uma vertente judaica, uma denominação judaica, como existiram, sempre existiram, né, denominações, vertentes judaicas dentro do judaísmo. Era uma denominação judaica, uma vertente judaica, de pensamento judaico, que se apegava de forma ferrenha ao cumprimento da Torá e da tradição rabínica. Ou seja, os fariseus, os perushim, deram origem ao judaísmo como nós conhecemos hoje. Né? O ortodoxo, É isso, a ortodoxia. Se bem, mas se ele bem, era considerado seita? sim, mas seita não no sentido pejorativo do termo, porque Entendi. seita no judaísmo não tem necessariamente uma ideia pejorativa. Né? Perfeito. Seita significa uma vertente. Eles eram os guardadores da lei, né? Uma vertente, né? Então o que acontece? Eles, no sentido judaico, a palavra kat, que significa seita, representa simplesmente uma vertente de pensamento, né? E os Hum, fariseus eram isso, eles eram os perushim, eles eram os intérpretes, por assim dizer, da Torá, daí a ideia de perush, né? Perush significa a ideia de a interpretação, né? Interpretação da lei divina. Então os perushim, os fariseus, eles eram muito consagrados à Torá e à sua tradição. Então, volta e meia, nós percebemos no Evangelho que Jesus tinha embates contra os fariseus. E ele criticava a forma dos fariseus expressarem a sua fé. Por isso que ele fala sobre os gentios que oram. Olha, naquele tempo de Jesus, gentios não oravam. perfeito. Não oravam. Os gentios tinham um culto, uma religião totalmente diferente. Né? Os gentios, na verdade, nem oração tinham. Eles não tinham noção de oração. A noção de oração vem mais no aspecto judaico. Então, esses gentios que Jesus estava falando, entre aspas, refere-se aos seus antagonistas judeus. Hum, Né? quem lê assim parece que está falando das nações, né? Não, Então, exato, não é em todo o e quando, contexto. e quando Jeremias, capítulo acho que 19, 16, fala que naquele dia, está escrito em algumas versões, as nações, os gentios, falarão: nossos pais só ensinaram mentiras e coisas que não há proveito. Esse gentil que Jeremias está falando se refere a quem? Aí sim são as nações, porque o contexto exige isso. O contexto está Né? falando das nações, né? Das Não estou nações enganado. gentílicas. Das nações gentílicas. Mas quando você está lendo o Evangelho, você tem que ficar atento porque Jesus não fala de uma forma, no Evangelho, ele não fala de uma forma aberta. Ele nunca fala de uma forma aberta. Ou seja, as palavras que colocaram, ou que escreveram acerca dele, ou que nessa criação desse relato, dessa narrativa, as palavras que colocaram em sua boca não são palavras que sempre você vai tomar de forma literal. Né? Perfeito. Por quê? Porque, Entendi. inclusive, até é bom lembrar que esse é um aspecto muito, diria, ao sabor judaico, né?
Então você percebe aqui, quando ele fala gentil, por exemplo, ele não está falando necessariamente do não-judeu. Principalmente nesse versículo que você citou, aonde... né? 16, 19, Jeremias. Não, falando de Mateus, lá de Mateus. Mateus 10, Ok? Mateus, quando ele fala dos gentios, Isso. não passar pelo caminho do samaritano, nem dos gentios, né? Nem dos gentios. Porque eu vim para a casa de Israel, né? Isso. Ele diz isso, né? Exato. Nesse contexto que ele não está pregando, esse contexto, aí sim, esses gentios aí, samaritanos, opostos a samaritanos, aí vem com nações mesmo. Até porque o território da Samaria, ele estava lado a lado com o território pagão. Né? Então ele fala, não vá nem pelas cidades samaritanas, nem pelas cidades das nações, dos gentios, mas vão direto às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso. Ou seja... Então, mas quando a gente olha os evangelhos em si, também teve acréscimo, né? Segundo informação, o livro de Marcos, vai até o capítulo 9, o restante foi acréscimo, né? Sim. Foi acréscimo. Mas quando a gente vê as cartas de Paulo aos romanos, ele está direcionando aos romanos, não às nações. Sim, mas os romanos... Quando ele fala para a igreja de Corinto... Sim, mas essas igrejas, no caso, Geraldo, eles eram constituídos basicamente de gentios. Na verdade, gentios misturados com judeus, né? Perfeito. Mas só que eram as pessoas que habitavam na capital do império, em Roma, por exemplo. E o mundo pegou isso como uma verdade para eles, né? Até hoje, o dia de hoje. Não, pois é, porque o cristianismo ele é mesmo assim, ele é universalista. Tanto é que a igreja nasce como igreja católica justamente porque é uma igreja universal. É uma ideia, digamos, de conquistar fiéis ao redor do mundo. Entendi. Rapaz, eu queria... Meu sonho era ver Mashiach. Porque o Mashiach ele vai reunir as 12 tribos, né? Vai construir o templo, né? E muita gente fala em anticristo, a gente vê no YouTube, né? Que o anticristo vai chegar, vai enganar Israel e vai fazer o pacto de 7 anos que já se cumpriu lá em Daniel. O livro de Daniel é um livro que já se cumpriu, não é isso? Não é uma profecia futura, né? Sim. Eu poderia dizer que muita coisa, se não a totalidade de Daniel, já se cumpriu, já passou, e tem a ver mais com a história do que com a profecia, né? Mas eu queria assim, o meu sonho, eu sei que eu não vou estar aqui para ver isso, né? Porque eu estou 6 anos fora do cristianismo, reaprendendo do zero, né? Resetando tudo que foi me ensinado para começar do zero, né? Mas eu gostaria de estar vivo para ver o Mashiach chegar e não para ver a decepção do povo cristão em si, mas como é que eles reagiriam vendo o verdadeiro Mashiach, que é um homem de carne e osso, nascido de pai e mãe, e terá filhos, que apenas será um governante, um rei de Israel, que vai livrar Israel do cerco das nações. Não um salvador do mundo para buscar os seus escolhidos. Essa questão de Mashiach também é uma questão bastante sensível. Acredito que a gente vai chegar uma hora que vai precisar estudar isso, né? Eu tenho uma pergunta que será para um próximo estudo, assim que a gente finalizar esse estudo. São várias perguntas, né? Sim. Da onde surgiu a origem do Mashiach? Porque a gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 10, 49, a distribuição das heranças que Jacó faz, né, para as tribos. Ele fala até que vem a Shiló. Daí parece que há uma... Eu posso dar uma pista interessante, Geraldo, aqui?
Pode, fica à vontade. Ah, essa ideia messiânica, já que estamos tratando justamente de origens do Novo Testamento, etc e tal, você sabe que essas convicções messiânicas, ou essas ideias, até que você expôs aí sobre a vinda do Messias, do Mashiach, que você queria ver o Mashiach e tal, exatamente essas ideias que deram origem ao cristianismo? É mesmo? É mesmo, sim, Esse desejo de ver o Mashiach? sim. É, da mesma forma que deu origem a isso que nós estamos estudando aqui, também deu origem a algumas experiências negativas no meio judaico, né? Perfeito. Por exemplo, você sabe Não, que quando eu falo isso é porque é um desejo, é um desejo que você tem. fatos que ele tem que cumprir, né? É, E o Jesus de si ele não cumpriu não, nenhuma não, não. das, Na verdade, nem ele, nem Jesus e nem nenhum outro candidato na história, nenhum outro né? candidato. Então, nós tivemos outros candidatos na história, no meio judaico, por exemplo. Isso, já é bem mais seguro que a própria pessoa de Jesus, porque nós temos relatos históricos, documentos disso, bem recentes também, que são aí do século XVIII, né? Século XVIII, onde apareceu um cidadão chamado Shabbatai Tzvi, na Turquia, e esse cidadão ele era judeu. O Shabbatai Tzvi era um grande místico judeu, e ele estudou Cabala, ele estudou Torá, a tradição judaica, e em dado momento ele se achou Mashiach. Caramba. Porque ele é uma pessoa muito popular, de fato. Ele era um grande mestre, por assim dizer, vários alunos no mundo todo. E o que acontece? Resumidamente, ele se achou Mashiach. E aí muitos seguidores passaram, então, a testificar dele como Mashiach. Entendeu? E aí o que aconteceu? Esse cidadão, ele conquistou uma grande massa judaica, coisa que nenhum outro candidato a Mashiach fez. Nenhum barco na cova, né? Não, nem o Bar Kokhba. Ele arrastou multidões judaicas com ele, né? E Caramba. o que aconteceu? No fim da vida, ele renegou o judaísmo e se converteu ao Islã, né? E, Decepcionou tanta gente. no momento em que ele se converteu ao Islã, grande parte dos seus seguidores, judeus, claro, se afastaram dele. Mas teve também muitos judeus que se converteram ao Islã junto com ele, Eita. né? Ou seja, veja que essas expectativas messiânicas, lembra do Bar Kokhba também que você mencionou? Mesma É. coisa. Todos acabaram mortos, né? Então, mas o Barkova, ele era um guerreiro. Então, a personagem do Barkova, do Barro, né? Ele a ideia, seria a ideia do Machi em si, que ele viria para defender, né? E sugerir uma guerra para defender, trazer as tribos de volta, né? Sim, sim, O mas próprio Ravi Akiva, né? Kiva, Rabino Akiva, uhum, que se enganou, né? Se enganou com se ele, enganou com ele, né? se enganou com ele. Mas quero chamar a tua atenção, no caso, para isso, que é muito importante, porque o Bar Kokhba, ele nem religioso era, ele nem era praticante do judaísmo, entendeu? Caramba. Ele era judeu, lógico, mas ele era um guerreiro, e como guerreiro, por exemplo, um guerreiro não tem condições de cumprir as mitzvot da Torá, tal como ela pede, com o devido rigor, né? Então, nem assim religioso ele era relapso, na verdade, né? O fato dele estar ganhando as guerras contra o poderoso Império Romano animou muito os ânimos das pessoas na época, no ano 135, na Grande Revolta, né? Mas o que aconteceu? Ele acabou, digamos, cercado em Massada e ele acabou se suicidando junto com os seus guerreiros. Ah, E ou seja, e acabou a esperança judaica da vinda do Mashiach, e aí Jerusalém foi transformada numa cidade romana, ganhou o nome de Aelia Capitolina, em nome a Júpiter. Os judeus foram banidos dali definitivamente, né? E para só voltar agora no século XX, né? Então, Ah, mas quando o Jacó vai falar até que vem a Shiló, quem está querendo dizer? Davi. Ele está falando de Davi ali? Davi. Quer dizer, Caramba. a expectativa messiânica ela tem que ser muito bem analisada, Geraldo, entendeu?
porque ela pode causar conflitos sérios, ela causou historicamente esse tipo de antecipação messiânica, é muito perigosa. E aí nós temos a pessoa de Jesus aí criado como Messias, temos o Bar Kokhba, temos o Shabbatai Zevi, e temos outros que apareceram aí ao longo da história judaica, vários candidatos a Messias que só trouxeram dissabores para o judaísmo. Pelo que eu estou vendo agora, você se trazendo aí essa profecia de Jacó, de Shiló, que alguns interpretam que é o Mashiach, e agora você está trazendo para a gente que também foi o Mashiach, porque Mashiach é a palavra ungido, né? Foi ungido. Mas ali, quem lê parece estar entendendo que é o Mashiach que vai trazer as 12 tribos, vai construir o templo. Ou seja, Davi, eu jamais imaginava que seria Davi. Davi, é uma antecipação profética acerca de Davi. É claro que dali, alguns comentaristas, alguns sábios, estenderam essa ideia para a ideia messiânica, né? Para a ideia do Mashiach. Mas isso daí já passa a ser, digamos, uma dedução, uma inferência a partir do texto. Agora você me deixou numa pergunta aqui que me encabulada, hein? Então guarde a pergunta, porque essa pergunta aí eu tenho certeza que vai ser detalhada no estudo apropriado do Mashiach, né? Você me deixou aqui na encruzilhada dentro dessa ideia aí de Mashiach. Eu vou deixar ela para a próxima aula. Mas então, se você analisar o texto por ele mesmo, nessa profecia do Gênesis, capítulo 49, né? Aí você vai perceber dentro do contexto que ela realmente fala de Davi. Não tem como fugir, né? Caramba. É claro que a gente entende e respeita a opinião dos sábios que estenderam isso para a esperança messiânica, mas o sentido primário do texto refere-se única e exclusivamente a Davi. E a história mostra isso, a história de Davi mostra, inclusive, que o que estava previsto ali sobre ele cumpriu-se nele, né? A história dele. Certo? Então tudo isso é muito importante que se entenda, que se perceba, porque isso evita erros graves de interpretação. Como eu falei que eu queria estar vivo para ver o verdadeiro Mashiach, foi onde muitos apareceram como candidato e enganaram muita gente, né? Então é um perigo essa ideia, né? É um perigo. É um perigo, no meio judaico isso aí é extremamente complexo e é claro que isso demanda um estudo muito mais apurado. E a gente pretende fazer esse estudo apurado. Aliás, estou até devendo aí para o nosso amigo Duda, Eduardo Antônio, lá da Paraíba, lá de Bahia, de João Pessoa, que ele até comentou sobre um estudo sobre Mashiach. Ele estava até pedindo para a gente um estudo sobre Mashiach, né? Como a gente está no estudo do Novo Testamento, essa sequência, a gente vai continuar semana que vem com ela e eu vou fazer uma pergunta que você me deixou encucado agora, né? Eu vou deixar para a próxima aula. Uma pergunta muito... E o tempo já não dá mais, né? Nós já estamos já no finalzinho da aula. Mas... vou dizer não, hein? O negócio é mais sério do que a gente pensa. É verdade. Porque até o povo que fica esperando essa esperança do Mashiach praticamente não vive uma vida natural que a qual o Criador te deu para tu viver. Sim, exatamente. Se torna um religioso fechado, não pode isso, não pode aquilo, porque Mashiach vai chegar, entendeu? E esse Mashiach nunca chega. Mas eu vou deixar a pergunta para a próxima aula aí, entendeu? Perfeito. Muito curiosa essa aula aí. É muito bom esse estudo do Novo Testamento, tem me esclarecido bastante. Essa de profecia de Jacó, então, foi fatal. Né? Sobre os gentios, também foi muito importante você trazer essa explicação aí. E estou muito satisfeito com essa aula de quarta-feira. Além da aula de hebraico na segunda-feira, essa de quarta-feira tem muitas perguntas. Eu não sei aonde a gente vai parar. Não sei. Exatamente. A gente tem que ver como é que vai fazer, né? Porque realmente é muito assunto. Não é tem pouca, muito pano para manga e muito pano para manga, né? Não é pouca coisa não, né? Pouca coisa não. Não é pouca coisa. Mas muito bem. Quero agradecer você pela sua disponibilidade, pelo conhecimento que o Criador te deu, né?
tanto no conhecimento bíblico, histórico, bíblico e o secular, e você cheio de conhecimento dos idiomas aí, que é o grego, que é o hebraico, que é o português. Isso é muito importante. Eu fico feliz, te agradeço aí. E as suas considerações finais, cita aí alguns livros aí que você já tem aí, para o povo já, embora toda aula tu fala, mas é bom que de repente sempre aparece um novato inscrito no canal, ele tem interesse de adquirir, para obter mais conhecimento, sair do engano. Perfeito. Bom, eu vou, claro, deixar o link ali sempre do WhatsApp, mas eu vou repetir aqui, o WhatsApp é 041 99273 5306, vai estar lá, o link vai estar lá para adicionar no WhatsApp. Todos que quiserem, digamos, adquirir a obra Outra Face, que tem sido, graças a Deus, tem sido um sucesso. Outra Face é espetacular. Outra Face o pessoal gosta muito. Tem também... bom, a Outra Face são 70 profecias analisadas ponto a ponto, né? Em defesa do Talmud, que para quem gosta da tradição oral judaica, quer defender a tradição oral judaica para conhecer melhor, inclusive, né? Então, em defesa do Talmud. Tem também, para os Noahides, o Sidur, o livro de orações para Bnei Noach, né? Porque é importante também alimentar essa parte, digamos, espiritual das orações, é importante. E tem os estudos da Parashá, para quem quiser, né? Desde o Gênesis tem até... o segredo da Bíblia que você traduziu, né? Tem o segredo da Bíblia também, né? Que é do rabino, de um rabino americano que eu traduzi. Mas esse daí, no caso, tem que ser, isso é adquirido à parte, é adquirido pelo site da Amazon, né? E a conversa com... Sim, tem o Tanaíta e o Galileu também, que é diálogos, né? Diálogos entre Jesus, hipotéticos, né? Diálogos entre Jesus de Nazaré e o Rabban Yohanan Ben Zakkai, que é uma obra bem interessante também, pouco divulgado, pouco conhecido, mas é uma obra bem interessante. E estamos aí já com um projeto para esse ano de uma obra sobre a escatologia judaica. O que o judaísmo diz sobre demônios, sobre anjos, sobre o Olam Rabá, o mundo vindouro, sobre o Gan Eden, né? Sobre o Gehinnom, né? O paraíso, o inferno. O que o judaísmo diz sobre reencarnação, Gilgula Neshamot. O que o judaísmo diz sobre, por exemplo, a ideia que gerou a ideia do anticristo. O que o judaísmo diz sobre isso? Então, nesse livro, nós teremos essa temática: demonologia judaica, angeologia judaica e Aharit Hayamim, que são os temas dos últimos dias. Beleza. Em breve, beleza. Aguarde. Vamos aguardar, então. Ok? Desejo aí uma boa tarde. Sohraim Tovim. E até a próxima. Até a próxima. Tudo de bom aí, então. Tudo de bom. Um abraço.